Hoje talvez seja o domingo mais importante de todo o calendário cristão. O domingo em que nós relembramos a ressurreição de Jesus. E eu trago na minha memória imagens acerca dessa manhã, quando eu ainda era criança, menino. Eu me lembro dos meus pais acordando a mim e a minha irmã, ainda de madrugada, tudo escuro, e eles nos preparavam porque nós estávamos indo à igreja. Saíamos de casa em plena escuridão, caminhávamos até um ponto de ônibus porque não tínhamos carro, pegávamos um ônibus e depois de 20 minutos a 30 minutos estávamos chegando no local aonde outros irmãos e irmãs em Cristo estavam reunidos. Ali nós iniciávamos o momento de adoração, ainda tudo escuro, sem a luz do sol. E o primeiro momento normalmente nos lembrava do sofrimento e da morte de Jesus. Mas gradativamente, na medida em que os raios de sol começavam a bater nos vitrais daquela igreja, nós começávamos também a nos lembrar de que o túmulo estava vazio, que Jesus havia ressuscitado, e isso trazia ao nosso coração a esperança, porque a última palavra sobre a morte foi a palavra de Deus, que trouxe Jesus novamente à vida. E isso relembra a todos nós que não existe problema, não existe situação, não existe adversidade que não possam ser revertidos pelo poder de Deus, o poder que trouxe Jesus da morte para a vida. Mas olha de onde sai essa analogia na noite e o sol surgindo e a lembrança da ressurreição. Ela vem do relato do evangelista João no capítulo 20. João 20, a partir do verso 1, diz o seguinte a nós: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, perceba, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Aqui, um outro evangelista diz que Maria Madalena estava acompanhada pela outra Maria. Mas o que leva essas mulheres tão cedo, ainda de madrugada, a irem até aquele sepulcro? Seria a saudade do mestre, ainda chocadas pela partida e pela forma brutal como ele foi retirado do meio delas. O fato é de que elas procuram de alguma maneira nutrir uma certa devoção ao mestre Jesus, mesmo após a sua morte. Mas estando ali, Maria é surpreendida com o fato de que a pedra, uma pedra que era colocada na porta do túmulo para evitar que salteadores saqueassem túmulos, porque muitas vezes pessoas eram enterradas com alguns dos seus bens, mas os guardas romanos tinham uma especial atenção para com este túmulo, então eles fizeram questão de colocar a pedra e selá-la, diz a história, e de repente Maria Madalena percebe que a pedra foi removida, uma pedra que se faria necessário muitos homens para removê-la. E ela se assenta ali, perplexa com o que aconteceu, e decide voltar e contar para os seus irmãos em Cristo, os demais discípulos, pois passou pela mente dela: o corpo do nosso mestre foi roubado, o corpo do nosso mestre foi retirado do seu túmulo. E diz o texto no verso 2, então correu ao encontro de Simão Pedro. Maria Madalena corre até Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, uma forma de João se referir a ele mesmo. E ela diz: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Perceba que a mente de Maria Madalena está totalmente voltada para essa tese de que o corpo de Jesus havia sido roubado.
Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. O outro discípulo, João, dizendo que ele chegou primeiro. João era mais jovem, Pedro bem possivelmente já era, apesar de pescador, apesar de um homem que lidava com a força braçal, já devia ser de meia idade. Logo, João chega primeiro ao sepulcro. E o texto diz que ele que chegou primeiro curvou-se e olhou para dentro do sepulcro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho, e daí vem a tradição do santo sudário, né? Porque essa parte, esse pano que estava sobre a face de Jesus estava separado à parte, dobrado à parte. Depois, o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. E aí nós temos a seguinte declaração: ele, João, viu e creu. Viu e creu. Possivelmente, João está aqui narrando o fato de que quando ele viu todas aquelas peças de linho que envolviam o corpo de Jesus pelo chão, o lenço que envolvia a face de Jesus dobrada num canto, e o corpo de Jesus ali não presente, ele creu que Jesus não estava mais entre os mortos. E aí nós temos uma nota no verso 9. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Ainda não existia essa compreensão por parte de todos. E a prova disso é que Maria Madalena continua com a tese, com a hipótese de que o corpo do mestre foi roubado. Perceba, verso 10, os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou na entrada do sepulcro chorando. Chorando por quê? Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro mais uma vez. Será que de fato eu não olhei direito? Será que de fato aconteceu o que eu vi pela primeira vez? O corpo do mestre foi roubado, mas o verso 12 acrescenta algo nessa narrativa. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela responde: levaram embora o meu Senhor. Perceba, Maria continua insistindo na tese: o corpo de Jesus foi roubado. O que ela quer é o corpo de Jesus de volta. Ela insiste: eu não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando ela que fosse o jardineiro, disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei de volta. O que ela quer é simplesmente o corpo do seu mestre. Aí o verso 16 diz: Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Eu acho encantador esse momento, porque quando Jesus chama Maria pelo seu nome, Maria, pelo tom de voz de Jesus, ela reconhece que é o seu mestre. A Bíblia constantemente nos fala, no profeta Isaías, nos Salmos, de que Deus nos chama
pelo nosso nome. E eu fico imaginando como em situações adversas, como a que nós temos vivido nos últimos meses, em momentos em que estamos apreensivos, preocupados com o futuro, receosos acerca do presente, como nós precisamos nos aquietar diante de Deus e ouvir Ele nos chamando pelo nosso próprio nome, e que a voz de Deus, se referindo a nós como filhos amados, venha nos surpreender, acalmar o nosso coração e derramar sobre nós a esperança que um novo dia nos traz. Mas o relato continua dizendo no verso 17, Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Bom, aqui nós temos um fato cultural que algumas vezes nós já apresentamos à nossa comunidade. As mulheres, no tempo de Jesus, elas não eram qualificadas para serem testemunhas em tribunais. E é interessante como Jesus rompe com esse preconceito, Jesus rompe com esse paradigma, se apresentando pessoalmente, primeiramente a uma mulher. A primeira testemunha de que Jesus ressuscitou é uma mulher que poderia ser desprezada pelo seu passado, uma mulher que não teria voz nos tribunais do seu próprio povo. Jesus rompe com todos esses preconceitos, rompe com todos esses paradigmas e se apresenta primeiramente a uma mulher e dá a ela a missão de levar essa notícia aos demais discípulos. Jesus não está morto, ele está vivo. Ele está vivo e com isso ele nos traz a esperança de que absolutamente tudo começa a ser feito novo a partir da sua ressurreição. Ele tem o poder de renovar as nossas vidas, ele tem o poder de reverter causas perdidas. Ele é o Deus dos impossíveis. A última palavra não foi a da cruz, a última palavra foi a do domingo pela manhã, a palavra da ressurreição. O que tudo isso pode nos trazer nesse novo dia que emerge e que nós nos lembramos da ressurreição de Jesus? Bom, primeiramente, essa manhã traz ao meu coração e à minha mente a certeza de que nós temos um Deus vivo e um Deus que na história demonstrou o seu poder de reverter situações impossíveis, reverter causas perdidas. Todos que viram a cena da sexta-feira da paixão, da morte de Cristo, talvez poderiam pensar: essa foi a última palavra, não existe mais nada a partir daqui. Mas o domingo pela manhã nos surpreende trazendo essa verdade. A última palavra sempre foi e sempre será do nosso Deus, Criador e Redentor, do nosso Deus que tem o poder de reverter todas as coisas. Eu não sei qual é o momento que você vive na sua vida, eu não sei qual é a situação que o envolve. Talvez você esteja diante de uma crise conjugal que você pense ser insuperável. Talvez você esteja diante de uma situação financeira que você imagina ser irreversível. Talvez você esteja diante de uma encruzilhada profissional ou a sua empresa enfrentando dificuldades que você pondere: não tem mais jeito, não tem mais jeito. Eu queria te lembrar que o domingo da ressurreição nos traz a esperança no Deus
que tem sempre a última palavra, no Deus dos impossíveis, no Deus que pode reverter situações, sim, no Deus que pode manifestar o seu poder e nos surpreender na forma como Ele age e nos traz novamente a esperança. Jesus está vivo e por isso, como diz aquele cântico, eu posso crer no amanhã, eu posso ter esperança nesse novo dia que está raiando. Mas uma segunda e última lição que eu queria deixar para você. Eu acho interessante que a imagem de Maria Madalena nos evangelhos é a imagem de uma mulher com um passado questionável. Ela, além de mulher, tem um passado questionável, mas é ela que se torna a testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Às vezes, quando nós olhamos para o nosso passado, nós relembramos os nossos erros e talvez acontecimentos marquem a nossa história, e tudo isso nos traz uma culpa em relação ao que aconteceu e o sentimento de que Deus não tem como usar uma pessoa que fez isso ou aquilo, uma pessoa que cometeu erros tão grosseiros, cometeu erros tão escandalosos. Mas essa história da ressurreição nos mostra que não é assim que Deus nos olha. Deus usa Maria Madalena, apesar do seu passado, apesar dos preconceitos sociais que a envolviam como mulher e pelo seu passado. E Deus faz dela um instrumento poderoso para comunicar aos demais a melhor e maior notícia de toda a história. Jesus venceu a morte, Ele está vivo. E eu queria, nesse domingo da ressurreição, convidar você que anda frio na sua caminhada com Deus, você que anda distante do calor e da paixão por Jesus, você que tem sido convencido pelo inimigo, Lúcifer, que diante do que você fez no passado, não existe mais nada a que Deus possa fazer através de você. Eu queria que você se lembrasse nesse domingo da ressurreição, que o nosso Deus é o Deus das causas perdidas, não apenas quando se refere às adversidades que temos diante de nós. Deus se mostra o Deus das causas perdidas quando Ele olha para as nossas próprias vidas, vidas marcadas pelo erro, vidas marcadas pelos tropeços no passado, mas que a graça de Deus nos alcança, a graça de Deus nos restaura e a graça de Deus nos usa como instrumentos da proclamação dessa boa notícia. Por isso, nessa manhã em que o sol começa a surgir, trazendo com os seus raios a expectativa de um novo dia, que você possa viver uma nova esperança. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Olhe para os problemas e para as adversidades que te parecem irreversíveis e se lembre, se você crê no Deus que venceu a própria morte, você crê no Deus do impossível. Ele pode sim fazer nova todas as coisas. E o Deus que usa Maria Madalena como instrumento, testemunha, primeira testemunha da sua ressurreição, é o Deus que usa a minha vida e a sua vida, não pelo que nós fizemos no passado, não pelos nossos méritos, mas pela sua infinita e bondosa graça. Se coloque nas mãos de Jesus e deixe que Ele use a sua vida. Volte para os braços dEle, braços de amor. Receba o seu perdão e deixe Ele fazer tudo novo na sua história.